Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 6 de junho de 2021. Dia 6 de junho de 2021 já é o primeiro domingo do mês de junho. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje às 4h30 da tarde. Nós estaremos falando novamente aqui, fazendo a nossa reunião diária, mas também de maneira especial, porque hoje é dia de Santa Ceia. Então, caso você queira, se prepare, né? Pegue aí um pouquinho de suco de uva, num copinho, um pedacinho de pão e a gente vai comemorar mais um período em que o Senhor está nos proporcionando, nos dando, celebrando a vida, celebrando exatamente o que significa a nossa aliança com Deus, a nossa aliança em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Bom dia! Paz do Senhor, que o Senhor te dê aí um dia maravilhoso, um domingo muito especial, um domingo cheio de vida, cheio de propósitos, cheio de oportunidades e que você viva exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus, porque é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é sempre o equilíbrio. A vontade do Senhor sempre estabelece a capacidade de vivermos em harmonia, né? Em harmonia com Ele, com a Trindade, mas também com todos aqueles que estão ao nosso redor. E por falar em harmonia, nós estamos falando sobre amor, né? E aquilo que diz lá em Mateus capítulo 22. Alguém já falou que o amor, né? O amor a Deus, o amor ao próximo é, na verdade, o pináculo de todo o ministério da obra de Deus aqui na Terra. Por quê? Porque o sentimento do amor, ou o dom do amor, que é mais do que o sentimento, né? É muito mais, é muito além do que isso. O amor, ele é exatamente toda a condição que nós temos na nossa relação com Deus e na nossa relação com aqueles que estão ao nosso redor. Glória a Deus. Estamos lendo Mateus 22, já passamos por Mateus 21, que é o início da última etapa do ministério do Senhor Jesus, conforme o livro de Mateus, é a última semana, né? O livro de Mateus tem 28 capítulos, estamos no capítulo 22, mas no capítulo 21 é quando começa realmente o seu sacrifício, né? O seu sacrifício a partir da sua entrada em Jerusalém, depois passando pelo templo, revisitando o templo e falando o que significa o templo do Senhor na origem, qual é a essência do templo, depois passando pela figueira e amaldiçoada a figueira, né? Eu sempre falo que é um milagre ao contrário, é o único milagre do Senhor Jesus ao contrário, porque ele ordena aquela figueira que se resseque, depois passa pela autoridade do Senhor Jesus, falando sobre o ministério de João e se contrapondo, né, àquilo que significava a religião da época, e depois ele fala dos dois filhos que o pai fala para cumprir com uma tarefa. Um fala que vai e não vai, o outro não fala que vai e vai, né? E o que significa tudo isso, e passando também logo já no capítulo 22, passando pela parábola das bodas, que é a festa das festas, e o que significa essa parábola, né, em relação ao ministério do Senhor, mas também como o último acontecimento, quando está se desfechando a história do povo de Deus para com Deus, para que inicie uma nova etapa, agora a etapa da festa, da celebração da eternidade com o Senhor Deus. E depois capítulo 22 fala sobre a questão do tributo e o que significa o tributo, a gente conversou bastante a respeito disso, também os saduceus e a ressurreição. Por que os saduceus não criam na ressurreição? É até, entre aspas, justificável no primeiro momento, por causa da intervenção, né, da cultura helenista sobre o que significa a ressurreição. Isso não significa que o Senhor não tenha pontuado e o que é importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. E ninguém mais do que nós sabemos disso nesse momento de pandemia, o que significa
crer na ressurreição. É como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Que eu chamo que existem assuntos, conceitos na Bíblia que têm os seus capítulos na Bíblia que pontuam, destacam de maneira profunda cada conceito. E o conceito da ressurreição está, quem quiser ler, pensar, estudar sobre a ressurreição, basta ler 1 Coríntios capítulo 15, que fala de maneira muito profunda sobre a ressurreição, e Paulo diz ali naquele momento que seria inútil nós termos a nossa fé em Jesus Cristo se não crêssemos na ressurreição, porque a ressurreição é, na verdade, a nossa saúde mental, emocional e espiritual. Claro. E em momento terrível como esse que nós estamos vivendo, que alguns de nós perdemos pessoas muito próximas do nosso cotidiano, da nossa família, né? O marido, a esposa, alguns filhos, enfim. Por quê? Por causa exatamente da pandemia. Se não tivesse essa certeza, como diz Paulo em Tessalonicenses, eu viveria desesperado. Mas a ressurreição é a esperança de que irá, né, acontecer exatamente na eternidade com o Senhor, irá acontecer a restauração de toda essa situação. Então isso é maravilhoso para nós, até para a nossa saúde mental, emocional e espiritual, e como corpo, e como povo de Deus. Então a ressurreição é importante. Até eu falei para você que é tão importante que uma outra religião, o islamismo, se utiliza desse elemento, desse conceito, exatamente para que os homens bombas, as mulheres bombas e as crianças bombas sejam inspirados, né, a serem bombas, né, bombas humanas, exatamente porque acreditam, entre aspas, em uma ressurreição, em uma vida celestial, em uma vida no paraíso. Depois entra já no grande mandamento, e o grande mandamento é pontuado aos fariseus, né? Primeiro os saduceus confrontam Jesus, e Jesus responde com aquilo que os saduceus defendiam dentro da teoria, da teologia dos saduceus, que era o quê? Que era o Pentateuco. Eram os livros tão somente de Moisés, acrescidos do ritual do templo, né? Então era os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E mais o ritual do templo. E, claro que tudo isso, o Senhor Jesus se utiliza dessa plataforma, né, desse conceito, desse fundamento doutrinário dos saduceus para explicar a ressurreição. Agora são os fariseus. Os fariseus já têm um leque maior de entendimento. Os fariseus entendem de que a palavra do Senhor, ela está toda ela estabelecida desde os livros históricos até o livro dos profetas menores, os livros dos profetas menores. Então são 39 livros em que os fariseus criam, em que os fariseus pregavam, ensinavam e compilavam, né? Porque pertencia ao grupo dos fariseus os escribas, como também os rabinos, os mestres, e a Bíblia chama de chefes da sinagoga, né? Então essas pessoas acreditavam e defendiam e colocavam a sua teologia dentro desse escopo, né? Nessa atmosfera, nessa plataforma de relação com Deus. E aí Jesus, mais uma vez, responde aos fariseus dentro dos seus limites. Assim como ele responde aos saduceus dentro dos seus limites, mas não significando que qualquer tipo de conceito ou assunto não tivesse sendo observado, ou seja, pelos livros de Moisés, os 5 livros da Bíblia, ou seja, por toda a Torá, todo o Antigo Testamento, conforme os fariseus acreditavam. E os fariseus, sabendo daquilo que o Senhor já havia dito e respondido aos saduceus, a Bíblia fala que eles até pagam a pessoas letradas, pessoas competentes, né, no saber,
que indaguem a Jesus para poder pegar Jesus em alguma situação e alguma falha, que é o que acontece em Mateus capítulo 22, e eu vou ler mais uma vez, Mateus capítulo 22, versículo 34, que diz assim: Entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está vendo? Então é Jesus ampliando, né, a plataforma de contato dos fariseus com Deus, que é exatamente toda a Torá, todo o Antigo Testamento. E a palavra do Senhor mostra que Jesus, em nenhum momento, ele confronta de uma maneira, né, até explicável, até palatável, mas não, Jesus responde dentro das características dos fariseus sobre o maior mandamento. E você perceba que Jesus, quando ele responde o maior mandamento, sendo que ele atrela o segundo maior mandamento, né? Por que ele atrela? Porque o primeiro mandamento vai germinar, vai gestacionar, vai gerar o segundo mandamento. Por quê? Porque o primeiro mandamento é como um resultado de uma lógica divina da Trindade, né? Alguém já falou que é interior, interna da própria Trindade, que é o amor. E alguém já defendeu e declarou, né, sabiamente, que o amor é exatamente todo o sistema circulatório da nossa relação com Deus e da nossa relação com o próximo. E a gente sabe muito bem o que significa sistema circulatório, né? Nesses dias já se descobriu que, ainda que a pandemia seja uma infecção, uma virose, que é disseminada pelas vias aéreas, pelas vias respiratórias, mas não é uma enfermidade respiratória, mas é uma enfermidade vascular, né? Exatamente porque atinge todo o sistema circulatório, todo o sistema sanguíneo de um organismo do nosso corpo. Daí a dificuldade, né, de se, num primeiro momento, como uma infecção nova, a dificuldade que se tem de catalogar toda essa infecção. Não, eu não estou dizendo uma dificuldade que não será catalogada. Eu estou falando que num primeiro momento é difícil, por quê? Porque se atinge todo o sistema circulatório, então vamos dizer assim, é uma infecção muito diferente das outras. E daí nós entendermos o que significa, estamos sentindo na pele, se não na nossa própria pele, na pele daqueles que estão ao nosso redor, o que significa essa infecção. Então alguém agora trazendo com os bons olhos, então a gente entende o que significa o sistema circulatório. E alguém já falou sabiamente, uma palavra que sempre eu falo, né? Existem frases que pertencem ao Espírito Santo, não importa quem tenha dito, é uma inspiração do Espírito Santo, que o amor é o sistema circulatório da nossa relação com Deus e da nossa relação com o próximo. Então, quando eu falei sobre isso, eu falei o que é amar dentro da palavra do Senhor. E amar dentro da palavra do Senhor, vou repetir, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, que é o seguinte: amar a Deus né, o que o Senhor requer de mim, diz aqui na minha tradução. No hebraico, diz assim: o que o Senhor pede a mim. O que o Senhor pede dentro dessa relação com Ele. Ele pede que eu tema ao Senhor, Ele pede que eu ande nos seus caminhos,
Ele pede que eu ame e o sirva, e ele pede que eu obedeça os seus mandamentos. Então, amor a Deus, ele pode ser pontuado. O que é? Temer, andar nos seus caminhos, amar e servir e obedecer os seus mandamentos. Então, quando eu falo sobre Deuteronômio 10, eu estou explicando, claro, de maneira teórica, o que significa amar a Deus. Mas é muito além da teoria. O amor é uma ação, é um movimento proativo. E é isso que fala, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16. Né? João 3,16, alguns de nós sabemos de cor, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus não ficou apenas num sentimento, porque o amor passa pelo sentimento? Passa, mas não é apenas sentimento. O amor é uma ação em favor do outrem, custo que custar. No caso do Senhor Deus e Pai, ele entrega o seu Filho, porque ele ama o mundo. Ele não apenas ama a humanidade, mas ele ama toda a criação, porque a Bíblia fala que ele ali não está amando apenas o homem, mas ele ama todo o sistema, inclusive o ser humano, principalmente o ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o segundo, eu diria, versículo mais importante dentro dessa lógica de destacarmos o sistema circulatório da nossa relação, do nosso convívio entre nós e entre a Trindade, que é o seguinte: 1 João 3,16, né? Falamos João 3,16 e 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, se João 3,16 fala do amor de Deus em relação a nós, 1 João 3,16 fala exatamente do nosso amor, do nível, da profundidade, da largura, da altura do nosso amor, que é o quê? Amar ao próximo, assim como Cristo nos amou, amarmos o próximo nessa mesma intensidade. E o Senhor Jesus pontua aos fariseus que a base de toda a relação com Deus, de toda a nossa relação com o mundo, com a nossa geração, com aqueles que estão ao nosso redor, é exatamente esse amor. Em Êxodo 19, versículo 5 a 6 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o amor é, na verdade, a capacidade de nós convivermos, de nós vivermos, como a circulação sanguínea, né? Como sistema circulatório é para o nosso corpo, é para o nosso organismo. Na nossa relação com Deus e na relação com o próximo, o amor precisa estar nesse nível. Tanto é que eu quero ler algumas passagens e falar a respeito rapidamente. Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas 10, 27 diz assim. Lucas 10, 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverá. Então, o sentido da vida
como diria Viktor Frankl, né? O homem que eu falo que é minha inspiração sempre. Não, o seu livro não é um livro cristão, não é um livro evangélico, mas ele fala sobre a essência, né? Ou o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E aí ele responde que é a vida com sentido. Como eu sempre falo, já diria o filósofo quando pergunta um para o outro: qual o sentido da vida? Aí o outro responde: é a vida com sentido. E Viktor Frankl, ele resume toda a sua obra. Ele é o pai da logoterapia, um médico judeu, psiquiatra, mas também é um hábil terapeuta, psicólogo, né? Que ele percebe lá nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, de que as pessoas que sobreviviam é porque elas tinham uma esperança. A primeira esperança era de que eles estariam numa outra etapa da vida. Então eles sonhavam com aquilo, e aquilo lhes enchia com esperança, e as pessoas sobreviviam aos horrores dos campos de concentração. O segundo tipo de pessoa que sobrevivia, sabe qual era? Exatamente as pessoas que queriam desesperadamente ajudar as outras. Mesmo dentro de uma mesma condição, as pessoas que se propunham a ajudar as outras, a despeito de si próprias, a despeito da dor que elas passavam, elas também sobreviveram aos campos de concentração. Então não foi o vigor físico, não foi qualquer tipo de estratégia humana, política, em ficar amiguinho do soldado alemão, não. Mas eram as pessoas que tinham esperança na vida lá fora, porque acreditavam que tinham pessoas que necessitariam delas lá fora, e por causa disso elas precisavam sobreviver. E em segundo lugar, as pessoas que tratavam as outras, que socorriam as outras a despeito de si próprias. Eu estou vendo a Eva aqui, né? E já foi constatado. A Eva deve saber, o Carlos também, como avós, e os nossos avós aqui devem saber, que os avós que têm a responsabilidade, em algum momento da vida, de cuidarem dos seus netos por alguma razão, são os avós que mais vigor têm. Engraçado, né? Porque fica mais cansado, né? Um avô, uma avó cuidando de uma criança pequena, a gente sabe qual é a atividade, o tanto que isso exige. Mas do outro lado, já se percebeu que as pessoas que têm esse propósito, que têm essa tarefa, que têm essa responsabilidade, elas acumulam mais vigor do que aquelas que não têm isso. Então o vigor, a vitalidade da vida, e até, sempre eu falo isso, a Eva está falando isso, é verdade, nos renova, é verdade, Eva, porque é uma lei natural, e o nosso organismo entende isso. Então, quando nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos e abrimos espaço para sermos utilizados em favor do outro. Engraçado isso, mas é para nós vigor, é uma vitamina, é um tônico orgânico, mental e espiritual. Por quê? Porque eu entendi, né, o sentido da vida. E qual o sentido da vida? É trabalhar pelo outro. Então, é claro que eu falei para você que vamos dizer, é um assunto, é um tema que estabelece dois extremos ao mesmo tempo. Por quê? Porque a Bíblia fala aqui, e eu falei para você, que Deus, quando fala amar e servir, ele coloca no mesmo ponto. Primeiro, ele coloca temer. Segundo, andar nos seus caminhos. Em terceiro lugar, amar e servir. Por que amar e servir? Porque o serviço por si só não leva a essa saúde. Tanto é que em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor fala à igreja de Éfeso, o Senhor deixa isso muito bem claro. Conheço as tuas obras.
Sei que vocês trabalham acima dos seus limites. Sei que vocês são muito fundamentados doutrinariamente. Claro que ele está falando de outra maneira, porque está falando que eles identificam os falsos apóstolos, né? Então ele está falando de uma igreja chamada a Igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, que é uma igreja muito firme, porque é firme no serviço, é firme na doutrina e é firme na preservação da fé. Então, Jesus Cristo chega a afirmar que eles vão à exaustão no serviço. Só que depois ele coloca assim, primeiro, é legal, né, Jesus, porque Jesus nunca aponta o dedo de uma maneira direta, né? Mas ele aponta o dedo, vamos dizer assim, num sentido mais didático, de edificação, do que de exortação, não obstante ele exortar também. Então ele diz o seguinte: mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Veja onde caíste, para que eu não tire de você o candelabro. Ou seja, a razão da vida não é o serviço. A razão da vida é o amor. Claro que o amor vai desembocar, vai resultar, vai ter como primeira consequência o serviço. Mas o serviço em si mesmo não é nada. Então eu não recebo a salvação pelo serviço, como diz Paulo, mas eu recebo a salvação para o serviço, não é pelo serviço. Então ninguém aqui pode dizer, né, que não foi pela graça que eu tenha sido salvo. Por quê? Porque não partiu de mim. Não é um trabalho, não é exercício. Eu não desenvolvi a minha, vamos dizer, à primeira vista, aquilo que Jesus fez por mim. Não. Todo o trabalho é do Senhor. Todo o trabalho é dele. Só que quando eu identifico esse trabalho, esse amor de atitude, esse amor que é uma proatividade em relação à minha vida, então eu recebo esse amor e eu reconheço esse amor, eu identifico esse amor e respondo com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas também, imediatamente depois, se eu amo a Deus, eu também vou amar aquele que Ele ama. Quem é que Deus ama? Ao meu próximo. Então, naturalmente, consequentemente falando, o fruto do meu amor com Deus é o amor pelo próximo. Daí Jesus atrelar, quando os fariseus perguntam qual é o maior mandamento, Jesus atrela o maior mandamento, vamos dizer, o primeiro maior mandamento, atrelando o segundo maior mandamento, que é o resultado do primeiro, que é o amor ao próximo. Então, quando eu identifico isso, eu então começo a entender qual é a razão da minha vida, qual é o sentido da minha vida, que é exatamente servir ao outro, e com esse mesmo amor, com esse nível de relação, né, eterna que eu tenho com Deus, agora me derramando sobre aquele que está ao meu redor, sobre o meu próximo, a começar, né, da minha própria casa, da minha própria família e estendendo o leque por todos aqueles que estão ao meu redor. Em João, capítulo 13, versículo 34, diz assim, João 13, 34. Diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, esse amor, ele é tão essencial. Alguém já falou que o amor é o tema essencial da palavra de Deus, e é verdade. Alguém também já disse que o amor é o conceito vital.
Se eu não entender o amor, eu não entendo a palavra de Deus. Se eu não entender a palavra de Deus, eu não vou entender o envio de Jesus Cristo. Se eu não entender o envio de Jesus Cristo, eu não tenho como me abrir, me render, me derramar ao propósito do Senhor Jesus, que é me salvar. E se eu não tiver salvação, eu não tenho acesso ao reino. Então tudo isso vem desembocando a partir, por causa e através do amor. É por isso que Deus se propõe como ser eterno, onipotente, onipresente e onisciente. Deus se propõe a ser sinônimo de amor, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Então o amor é essência, como Paulo diz lá no livro de Romanos, né? No livro de Coríntios, que ele fala assim, que permaneceu coisas muito importantes e em toda a história na nossa relação com Deus e com o próximo. A esperança, a fé e o amor. Mas o elemento mais importante é o amor, porque o amor vai permanecer, porque Deus vai permanecer, porque a minha relação com Deus vai permanecer. Então o amor vai permanecer. E isso é para nós um grande desafio. Vivemos épocas muito ruins, um ambiente hostil ao amor, seja nas relações interpessoais, seja nas relações familiares, seja até mesmo na relação de casamento, de pais com os filhos, filhos com os pais. E é exatamente isso que o Senhor Jesus vai pontuar daqui a alguns capítulos, né? Porque estamos falando de Mateus, e ele vai falar qual é o termômetro de que o começo das dores estarão se manifestando. Qual é? É exatamente a diminuição do amor. Desse, como diz um grande sábio, desse sistema circulatório que nos conecta ao Deus, à Trindade e ao meu próximo, que é o amor. E a palavra do Senhor ainda, para terminar, de João capítulo 17, versículo 26, é o último versículo do capítulo 17, da oração sacerdotal de Jesus, que diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. E a palavra do Senhor aqui diz o quê? Que o amor também é uma solda, né? É como se fosse um elemento de conexão, de ligação entre a Trindade, através de Jesus Cristo, e eu e você. Que na Trindade nós também podemos nos conectar nesse amor permanente, nesse amor eterno, nesse amor perfeito, que é o amor de Deus para conosco. Por isso, nós vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. A história conta, né, da igreja da Coreia do Sul, e é toda a diferença entre o país Coreia do Sul e o país Coreia do Norte. Qual é a diferença de ambos? Né? Porque se os dois têm o mesmo início, né? Porque até uma certa parte da história era o mesmo país, agora tem a Coreia do Norte e agora tem a Coreia do Sul. Qual a diferença dos dois? A Coreia do Sul é um dos países asiáticos mais prósperos e mais ricos de toda a região. Enquanto a Coreia do Norte não precisa falar nada, né? Coreia do Norte é o que é, e a gente sabe muito bem o que é. É uma caricatura de um país, né? Infelizmente. Então, qual foi a diferença? A diferença foi que no início do século XX, lá nos anos de 1905, 6 e 7, os crentes da Coreia do Sul foram exterminados pelas autoridades da época, foram exterminados.
Só num dia mataram, né? Só num dia mataram afogados 200 pastores. Era comum a segurança, né, institucional, a segurança federal daquele país, lançar os crentes dentro das igrejas, fechar, né, as igrejas com portas e janelas e colocar fogo. Muitos crentes, milhares de crentes naquela época foram mortos nas igrejas de crentes da Coreia do Sul. Mas muitos e muitos e muitos. E a história conta que nenhum país moveu uma palha em favor daqueles crentes que estavam morrendo. E chegou no momento que a Coreia do Sul estava passando assim numa situação financeira, material, e os conflitos internos e externos e tal, era uma situação, a questão do Japão, a questão da outra parte da Coreia, enfim, uma série de coisas. E já não bastasse tudo isso, era o sangue de inocentes que estava sendo derramado sobre aquela terra todos os dias. Muita gente morrendo. E aí aqueles pastores, orando e clamando diante do Senhor, chorando seus mortos, os seus familiares, sabedores que os próximos seriam eles começaram a chorar diante do Senhor e perceberam que o que faltava naqueles irmãos era o amor ao próximo. Engraçado, né? É a mão inversa. Eles entenderam que eles estavam amando pouco, inclusive, principalmente, os inimigos. Então eles começaram a jejuar e orar em cima da primeira carta, primeira epístola de João, primeira carta, 1 João. E eles começaram a orar sobre aquilo. O resultado é o que é hoje. A igreja e o país da Coreia do Sul são as instituições mais fortes de toda aquela região. Hoje em dia, na Coreia do Sul, né, o presidente, os seus ministros, né, todo o corpo diplomático, a maioria do corpo diplomático, os governadores, os prefeitos, os cidadãos coreanos, sul-coreanos, são evangélicos, são tementes a Deus. Mas não é esse evangélico meia boca que temos aqui no Brasil, mas lá eles são de fato. Então você percebe que quando eles identificaram o que faltava para eles, que era o amor ao próximo, eles começaram a trabalhar isso como igreja. E essa disposição deles mudou a história da Coreia do Sul, e a Coreia do Sul é o que é hoje. Para você ter uma ideia, há 40, 50 anos atrás, Coreia do Sul e Brasil, vou dar apenas um dado de muitos. Brasil e Coreia do Sul tinham o mesmo nível no que diz respeito à educação das crianças, educação fundamental e a educação do ensino médio. Tínhamos as mesmas há 40 anos atrás. 40 anos mais tarde, para você ter uma ideia, a Coreia do Sul, em termos de educação fundamental e também de ensino médio, ocupa os primeiros lugares do mundo, enquanto o Brasil, nós sabemos que lugar que ocupa. Então, é o evangelho proativo. E é aquilo que o Jesus fala: nisso conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, é um grande desafio. Vamos orar? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Vamos continuar orando, colocando todas as coisas diante do Senhor, nossa casa, nossa família, nossos queridos. Em nome de Jesus, eu sempre oro também aqui com os pedidos de oração, estão aqui na minha mão, mas também tem uma parte no meu computador, no meu caderno que está aqui do lado, e nós estamos orando, estou orando também
pela família, né, da Margarete, né, Eva? Pelo seu filho, né? E também por toda a casa da vovó Margarete, né, que o seu filho está com a Covid-19. Estamos orando também, Luiz Fernando, né? Luiz Fernando. Estamos orando pelo Luiz Fernando e também por todos os outros que nós estamos colocando diante do Senhor. Por exemplo, Irene Curtieri, Janaína, Nair Salles, Odair, Clarissa, que também estão passando pela Covid-19, e também todas as famílias, a família da Júlia, Nadivaldo, Renan, Mário, Paulo, Eric, Gabriel, Pastor Douglas, Angélica, Cris, a família Sacaui, também Magmar, João Paulo, Rafa, Mariana, Abraão, Solange, Belinha, Murilo, Roberta, Pérola, Dominique, Lucas, Vanusa, Eduardo, Enzo, Maria Eduarda, e por várias questões também a Dona Tereza, Ricardo, Leide, Brenda, Breno, Santiago, Ana Maria, a dona Ana Maria, a Ema, que oram e clamam também pelos seus negócios, pelo imóvel lá em Rude Ramos, também o Rogério, a Cíntia, o Vitor, Silene, familiares, Amanda, familiares, João, Roseli, Ângela, familiares, também o Fábio, Márcia, familiares, a Eva que está aqui junto com o Carlos, filhas, genros, netinho, familiares, Bispo Antônio, também em nome de Jesus, a glória, a presença, o poder do Senhor esteja sobre a vida do Bispo Antônio. Kátia também, sempre orando pela Rafa, Kátia. Deus abençoe você também, aí em Valinhos. Também orando pela Gigi, minha filha, que está lá em Vinhedo, e também com ela a Sônia, sua filha Tati, que está por dar à luz, né? Uma nova etapa na vida da Tati também, do seu esposo, sua família. A glória, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um de nós. Amanda, familiares, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus, em especial, sempre peço pela minha tia Rosália, minha tia Alzira, em especial pela minha tia Rosália. Minha tia Rosália é minha companheira de oração de todos os dias, né? A pessoa fiel, tem sempre estudado comigo a palavra, orado, acompanhado comigo todos os dias aqui, e a minha tia Rosália ontem fez 83 anos. Parabéns, minha tia Rosália, minha companheira de oração. Deus abençoe a minha tia Rosália, filhos, netos, toda a família, e ela também sempre está orando pelos seus irmãos, pelos meus tios, filhos, netos, genros, noras, a presença, o poder, o mover do Senhor também sobre os meus pais, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, todos. Vamos orar, colocar tudo isso diante do altar do Senhor em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, uma palavra maravilhosa, plena, poderosa, cheia da vida abundante em Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós aprendemos e nos desenvolvemos porque também somos exortados, somos edificados, somos consolados e nós somos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem como propósito sobre e através da nossa vida. Por isso a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, derrama-te, ó Deus, sobre os nossos queridos, sobre os nossos amados, tios, avós, filhos, pais, marido, esposa, netos, sobrinhos, genros, noras. Derrama-te, ó Deus, com a tua glória, com a tua graça, nossos queridos que estamos aqui como família, mas também em comunidade, em comunhão, como uma igreja. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre as nossas vidas, os nossos queridos, ó Deus, suprimento, prosperidade, preserva-nos, como nós temos orado e clamado, como a Eva tem clamado pelo filho da Margarete, também todos os nossos queridos que estão passando pela Covid-19, que estão em tratamento, como a Cristina está em tratamento e está às portas de uma cirurgia, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando sobre cada um, cuidando, visitando, fortalecendo, tornando saudável. Visita-nos, ó Deus, nos nossos nervos, nossos tendões, nossa estrutura óssea, de articulação, muscular, ó Deus, em nome de Jesus, órgãos, olhos, ouvidos, tireoide, pulmões, coração, artérias, recebam a vida, o mover da ressurreição, células sejam purificadas, sejam saudáveis, em nome de Jesus. Toda infecção
inflamação. Ó Deus, nós repreendemos e declaramos o poder da vida, o poder da ressurreição, o poder da reconstrução que vem do altar do Senhor sobre cada um de nós, sobre os nossos queridos, sobre os nossos familiares. E agora, Senhor, nós te clamamos pelo nosso país. Derrama-te sobre a nossa terra, a nossa nação, tão desprezada, tão banalizada, e ao mesmo tempo, ó Deus, vivendo situações de maldição, de destruição, essa infecção. Por isso, ó Deus, nós colocamos diante do teu altar, para que a tua justiça, o teu juízo se derramem sem detença sobre a nossa terra. E ao mesmo tempo, Senhor, nós nos prontifiquemos, nós nos prostremos diante daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, a tua salvação, e nós te louvaremos sempre. Por isso, ó Deus, dá-nos um domingo maravilhoso, primeiro domingo, nos preparando daqui a pouco para a Santa Ceia, às 4:30 da tarde, tua graça, tua presença, o teu poder, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até daqui a pouco às 4:30 da tarde. Fica na paz, um domingão maravilhoso, hein? Fiquem com Deus, tchau, tchau!